Salmo 84, mas vamos ler completo. Vai dar tempo, tranquilo, a gente terminar hoje. Salmo 84. Vamos ler completo o Salmo do 1 ao 12. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Salmos 84. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez só por iluminação e compreensão, que Deus possa nos iluminar. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por essa manhã maravilhosa, onde já entoamos louvores ao teu nome, ó Deus, onde já oramos, aonde já, ó Deus, lemos a tua palavra. E agora, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que nós possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, palavra revelada, palavra inspirada, mas nós precisamos da tua iluminação, para que nós possamos compreender. É isso que eu te peço nessa manhã, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? A gente vê a felicidade, a verdadeira felicidade do crente. A gente viu aqui do 1 até o 8, nós vemos uma caminhada, foram 3 domingos, né? E ele fala dos tabernáculos do Senhor. Logo no versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Ele vai dizer no verso 2 que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O salmista, ele não simplesmente queria estar na casa do Senhor, mas estar principalmente na presença do Senhor com os seus irmãos. E essa tem que ser a vontade do crente. Estar na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, na presença do Deus vivo. O Deus vivo que comanda a nossa história. Ele falou aqui também, a gente tem que ter cuidado na hora de ler, só um ajuste para a gente ler. Quando a gente lê os salmos, a gente está lendo poesia, são poesia, então cada livro tem uma estrutura de leitura para você ler. Ele diz, o pardal encontrou casa, ele está trazendo para a gente, é uma poesia, é como se nós, crentes, encontrasse o nosso lar na casa de Deus, e os nossos filhos, ninho, força, aconchego, lugar de segurança. Ele diz isso no verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninha para si mesmo, aonde acolhe os seus filhotes. Andorinha e pardais, homens e mulheres, encontram aconchego na casa do Senhor. E os seus filhos também aqui na casa do Senhor. No verso 4 ele fala mais uma vez de uma bem-aventurança, da felicidade. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Aí ele vai dizer para quê? Para louvar-te perpetuamente. Louvor somente a Deus. Louvar perpetuamente. E isso aqui, ele não está dizendo que eu tenho que louvar só hoje, não. É um mandamento. Louvam-te perpetuamente, até a volta do Senhor. Nós louvaremos ao Senhor.
louvaremos ao Senhor, estaremos na presença do Senhor, louvaremos ao Senhor. Então nós estamos aqui para louvar, para engrandecer aquele que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. No verso 5 ele diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Nós temos que estar com os nossos corações livres, aplanados, para estar na casa do Senhor. Isso significa que nós não podemos dividir igreja, nós temos que sermos crentes que unem a igreja, viver em unidade, viver em novidade de vida, crentes que vivem para unir, não separar. É tempo de juntar a igreja, é tempo de unir a igreja, é tempo de comunhão, unidade, é tempo de amor fraternal, uns para com os outros. Nós não podemos ser o povo que divide, não, mas o povo que une, o povo que agrega, o povo que abraça, o povo que traz mais pessoas, o povo receptivo, que recebe pessoas. Porque pense um povo que sabe acolher é o mundo. O mundo sabe acolher, porque ele acolhe para o que não presta, ele dá o banquete, ele dá tudo, né? O povo do mundo, eles são assim, são acolhedores, eles têm esse trato, e nós temos que trazer isso para a casa de Deus, o acolhimento, o amor fraternal. É isso que nós temos que fazer. E ele diz no verso 6, ele fala, que eu falei bastante aqui, do vale árido, né? Quando passar pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Então Deus, ele vai transformar os dias difíceis das nossas vidas em mananciais de alegria. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não vai durar a vida toda, porque nós temos a promessa de que vai passar, e aqui é uma das promessas. Ele faz de um vale árido, o vale do choro, o vale de Baca, um vale de alegria. É isso que ele faz. Vale, ele diz mais, e cobre de bênçãos com as primeiras chuvas. É como se fosse aquela terra seca, árida, toda rachada, aonde você fica e pensa, o agricultor, que não tem mais esperança, quando vê Deus abre as comportas do céu e derrama chuva e transforma aquilo que é árido, o solo rachado, em um manancial fértil, para que nós possamos frutificar. Não é para que nós possamos ficar, depois que recebe a chuva, nós temos que produzir a 30, a 60 e a 100 por um. É isso, lançar as sementes. E ele diz como é que nós temos que viver. No verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus de Sião. A felicidade aqui desses viajantes era chegar na casa de Deus. Eles iam louvando, parando, cantando, glorificando a Deus. E a nossa felicidade agora é que nós já estamos na casa de Deus, mas nós caminhamos para outra Sião, a Sião celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Partimos, já saímos, falta chegar. E nós chegamos aqui nos últimos 4 versículos, que tem como tema aqui, já é outra parte, a terceira parte, a felicidade do adorador. É uma expressão aqui em que se expressa essa felicidade do adorador, daqueles que estão na casa de Deus, seus discípulos. Se expressa com claro entendimento de quem é Deus. Nós temos que entender quem é Deus, quem nós estamos adorando, qual o tamanho do nosso Deus, qual o tamanho do nosso Deus. Sabe, o povo de Deus tem que conhecer Deus como Deus forte, o Deus dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, o Deus sustentador, criador de todas as coisas. É assim que nós temos que conhecer, que Ele está fora do nosso tempo, Ele vive no seu kairós, mas é Ele que conduz a história, é Ele que está com a história na palma das suas mãos. Ele é Deus, e nós temos que conhecer Ele como esse Deus forte. Coloque bem aqui, antes da gente prosseguir na exposição, coloque bem aqui 1 Crônicas 29, do 11 ao 14, Diego. Eu gostaria de ler junto com a igreja, do 11 ao 14, 1 Crônicas 29, do 11 ao 14. Nós temos que conhecer o nosso Deus como Deus forte. 1 Crônicas 29, do 11 ao 14.
Deixa eu ver se é a segunda crônica, se eu errei aqui. Só um minutinho. Então vai perder tempo. Segunda crônica. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda, Diegão. Aguarde aí. 29. Já acharam aí, meus irmãos? Onde diz que Deus é nosso Deus forte. Não, é isso mesmo. 1 Crônicas 29, do 11 ao 14. Oi? 1 Crônicas. Já abriram aí, meus irmãos, a Bíblia? Vamos pela Bíblia mesmo. Olha o que é que diz aqui, ó. Diz assim: isso são palavras de Davi, quando ele está louvando a Deus. E é assim que nós temos que conhecer. Eu vou ler do 10, tá? Até o 14 dos irmãos, então me acompanhem. Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Nós temos que entender essa imensidão de Deus, eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, é a honra, é a vitória, é a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. O teu, Senhor, é o reino, e o teu te exalte como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Esse é o nosso Deus, de eternidade em eternidade. O Deus que é eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus autoexistente. Bendito és tu, Pai de eternidade. Aí ele vai dizer como é esse Senhor, aquele que luta por nós. No verso 11: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Esse é o nosso Deus. Nós temos que conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Qual o tamanho do nosso Deus? Para que nós possamos verdadeiramente meditar na sua grandeza, no seu poder. Ele está conduzindo as nossas vidas. Isaías poeticamente vai dizer que ele mede todo o firmamento com o palmo da sua mão. Vai dizer que todas as águas ele junta na concha da sua mão. Mede as balanças, os montes, todas as areias com a balança da sua mão, a balança de precisão. Todas as nações são como um pingo no meio de um balde. Esse é o nosso Deus. Resumindo, nosso Deus é um Deus incomparável. É um Deus de eternidade em eternidade. É um Deus majestoso, grandioso. É Ele que nós adoramos. É Ele que nós adoramos. É esse Deus aqui que nós devemos nos deleitarmos e termos toda a nossa confiança ser lançada sobre Ele. Ele é um Deus, em primeiro lugar, quando nós percebemos isso aqui, a fidelidade ou a felicidade do adorador se expressa no claro entendimento de quem é Deus. A primeira coisa que nós voltemos lá para Salmo 84. Salmo 84, a primeira coisa que ele vai nos dar aqui, ou a primeira coisa que ele faz em nosso favor é que ele responde às nossas orações. Olha o que é que diz aí no verso 8: o Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Nós temos que clamar a Ele, clamar: Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai dizer: escuta a minha oração. Ele vai mais e diz: ouve-me, ó Deus de Jacó. Nós temos que clamar a Ele. Ele é soberano para responder às nossas petições. Ele vai responder sim. Qual o tempo? No meu tempo? Não, no tempo dele. Ele vai dizer que ele é Senhor. Quando ele diz Senhor, é porque ele é soberano. Ele comanda, ele vai dizer aqui, Senhor dos exércitos. Ele comanda os seus exércitos celestiais. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém pode resistir ao nosso Senhor. Por isso que nós temos que clamar a quem? A Ele. Escuta, Senhor, a minha oração, a nossa oração.
Quando Deus age, ninguém impedirá. Ninguém impedirá o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Resposta: ninguém. O seu braço age em nosso favor. O seu braço age misericordiosamente para nos sustentar. Só que Ele é livre, Ele é soberano, Ele faz tudo no tempo dEle. Mas isso não impede de eu pedir a Deus: escuta a minha oração, ouve-me, Senhor. Ele está no trono lá, justamente para que nossas orações possam chegar a Ele. Por isso eu posso clamar, por isso eu devo clamar: escuta, Senhor meu, Deus dos exércitos, a minha oração, ouve-me, Senhor. Quando eu devo clamar? Dizendo: escuta a minha oração. Quando eu devo orar e colocar as minhas petições diante do Senhor? Em todo o tempo. Não pare de orar. O apóstolo Paulo disse: ore sem cessar. Tenham uma rotina e uma vida de oração. Tem pessoas que não oram. Uma vida de oração. Seja dependente na oração. Quando nós devemos orar? Quando nós estamos felizes, nós devemos orar. Mas também quando nós estamos desolados, nós precisamos das respostas de Deus. Nós precisamos da resposta de Deus. Quando nós precisamos orar? Quando nós estamos passando por necessidades, angústias, decepções familiares, ou da minha esposa, ou do meu esposo, ou dos meus filhos, eu devo clamar. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, diz o salmista. Quando nós estamos sofrendo algum tipo de opressão, às vezes é opressão no meio do trabalho, ou no meio familiar, ou então mesmo a opressão maligna. Nós não podemos deixar isso, de orar, clamar ao Senhor. Deus, Ele vai tirar as cargas de cima da sua igreja, mas nós temos que clamar a Ele. Quando nós estivermos com o coração cheio de injustiça, pensamos que nós fomos, ou às vezes nós fomos feridos, dentro de casa, ou no meio familiar, ou dentro do trabalho, nós temos que clamar ao Senhor, para que Ele tire isso do nosso coração. Quando nós devemos orar, clamar ao Senhor? Quando o nosso coração está cheio de desespero, pensando que nós fomos abandonados, o desespero chega na nossa casa, na nossa família, a tribulação vem, e nós devemos clamar a Ele. Quando nós devemos clamar? Quando eu estiver com o meu coração cheio de alegria, eu clamo a Deus, agradecendo a Deus. Eu oro em agradecimento: obrigado, Senhor, porque passou. Aquilo que eu pensei que não ia passar, passou. Por que eu devo clamar? A parte B ele diz aqui: por que eu devo clamar? No verso 8 ainda: porque o Deus de Jacó, Ele é fiel. Ouve, Senhor, ó Deus de Jacó. Quando Ele diz que Ele é o Deus de Jacó, é porque Ele é o Deus da aliança. E Ele não quebra a sua aliança com os seus filhos. Quem quebrou a aliança foi Israel. Mas isso já estava nos planos de Deus, porque nós hoje é que somos o Israel de Deus. O Israel de Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele nunca quebra a sua aliança. Por isso que nós devemos clamar a Ele, buscá-lo enquanto é tempo, enquanto Ele pode ser encontrado. E também Ele é generoso nas suas dádivas. Olha o que é que diz na parte B do versículo 11. Dê só um pulinho para o versículo 11. Na parte B, ele diz assim: olha a generosidade de Deus. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Você entendeu por que você tem que orar? Você entendeu por que você tem que clamar? Ele não recusa nenhum bem aos que andam com o coração reto, com os corações que a gente viu aplanados. Aplanados, um coração dependente, não é perfeição, mas é um coração dependente de Deus. É um coração que busca a Deus na hora da sua angústia, na hora da sua necessidade. Não só na hora da sua necessidade, mas independentemente da sua necessidade, você tem um coração grato, um coração reto. Ele vai dizer: nenhum bem sonega, tem algumas versões, nenhum bem sonega. Na minha está aqui: não recusa nenhum bem, ou nenhum bem sonega. Ele não sonega em dar, ele não sonega em abençoar. Aí ele vai dizer: aqueles que andam retamente, ou aqueles que andam com o coração aplanado. Em segundo lugar, Ele é um Deus desejado.
nós temos que desejar o Senhor. Ele é mais desejado do que os prazeres desse mundo. Olha o que é que diz no verso 10. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus do que permanecer na tenda da perversidade. É isso. Nós temos que estar no meio do povo de Deus, no meio da casa de Deus. Tudo que o mundo oferece aí, a tenda da perversidade, é vazio em comparação à alegria de estarmos adorando em comunidade, como um corpo de Cristo. Não há comparação, não há alegria maior do que estar na casa de Deus, no meio do povo de Deus, com Deus vivo. É isso que nós estamos fazendo aqui. A verdadeira alegria, a alegria singela, eterna, começa aqui e continuará no céu. Nós temos que desfrutar hoje dessa intimidade com o nosso Deus. Ele vai dizer aqui: pois um dia, na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 na tenda da perversidade. É muito melhor estar no meio do povo de Deus, desfrutar da intimidade do povo de Deus, receber esse ou essa, nós já temos o Espírito Santo, mas nós chamamos de unção, desse alimento que regozija o Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer e bater no peito, o nosso peito vai ser invadido da graça de Deus. Esse é o manjar que nós estamos recebendo nesta manhã. Nós estamos na presença do Senhor, na mesa do Senhor, participando desse banquete. Asaf, o escritor desse salmo, ele dá o testemunho dele, lá no Salmo 73, vamos voltar um pouquinho para o Salmo 73, Salmo 73, verso 25, Salmo 73, verso 25, são palavras de Asaf aqui, o mesmo que escreveu, está aqui, ó. Que tenho eu no céu, além de ti, Senhor? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Na terra e no céu, Asaf queria ter Deus, queria estar com Deus. É assim que nós temos que ter. Quem tenho eu no céu, além de ti? Somente o Senhor que está lá cuidando da sua igreja. E quem poderia eu querer na terra além de ti, Senhor, nos céus e na terra? Estar na presença de Deus. O salmista queria isso, estar na presença de Deus, estar nos átrios do Senhor, no meio do povo do Senhor, na presença do Senhor. É isso que nós devemos almejar. Qual o nosso alvo? Estar no meio do povo de Deus, nos átrios do Senhor, com o Senhor conduzindo a nossa vida. No verso 10 ainda ele faz uma comparação entre lugares, né? Os átrios da casa de Deus e a tenda da perversidade. É uma comparação. Nesses salmos, os salmistas fazem muito isso, que nós chamamos o contraste. Olha o que é que ele diz no verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa a permanecer na tenda da perversidade. Aqui é um contraste entre a casa do Senhor e o mundo. As tendas da perversidade aqui é o mundo. O mundo. Um dia na tua casa é melhor do que 1000 dias na tenda da perversidade. É isso que ele está dizendo aqui. Se um dia na casa de Deus é tão maravilhoso, imagine a eternidade no céu junto com Deus, junto com o Filho de Deus, onde nós o veremos face a face, onde nós estaremos eternidade afora no céu. Um dia na casa de Deus é um tempo bendito, onde nós estamos nos alimentando, cultuando aquele que é digno de receber. Imagine a eternidade afora, junto com Deus. Aqui nós estamos para que juntos nós possamos nos arrepender, crer, adorar, renovar nossa fé, ter comunhão, que nós possamos experimentar o verdadeiro avivamento vindo do céu. E ele faz uma comparação aqui, a segunda comparação que ele faz é com pessoas. Ele diz: prefiro estar na porta da casa de Deus. É isso que o salmista diz. Olha o que é que ele diz: prefiro estar na porta da casa do meu Deus.
O que era que ele queria? Estar na porta. É uma comparação com a recepção da casa de Deus, do que se entregar aos banquetes. Eu prefiro estar na porta da casa de Deus, recepcionando os meus irmãos, do que me entregar aos banquetes do mundo. É melhor ser o menor na casa de Deus do que ser o maior no mundo. Porque o menor aqui será o maior lá. Quem serve mais aqui será mais receberá mais galardão lá. É assim que nós devemos viver. O menor aqui será o maior lá. É melhor ser o menor aqui do que ser o maior no mundo. É melhor ter Deus do que ter os banquetes do mundo. Terceiro, no verso 11 ele diz: somente Ele é digno de ser adorado. Olha o que ele diz, verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. É lindo. Ele vai falar aqui de graça e de glória. Ele diz, o Senhor dá graça e glória. A graça, ela antecede a glória. A graça, nós temos a glória porque nós recebemos a graça de Deus primeiro. Graça, depois glória para sermos glorificados. Deus é digno de ser adorado. Ele vai dizer que Deus é sol. Não é que Deus é sol e nós adoramos o sol, tá, gente? Lembrando que é um livro poético. Olha o que ele diz, verso: porque o Senhor Deus é sol. Não é que Deus é sol, Ele é sol e nós adoramos o sol. Não é isso. O que é que ele está falando aqui? Que Ele é sol que nos protege, que nos vigia, que ilumina as nossas vidas, que nos guarda. É isso, sol para iluminar as nossas vidas. E ele vai dizer, não só sol, mas ele é também escudo, proteção em dias de perigo. O sol que está acima para iluminar a sua vida, e o escudo que está ao teu derredor para te proteger. É isso. Não é que ele é sol, é poético, dizendo que ele ilumina os nossos passos e as nossas vidas, dizendo que ele é a luz para as nossas vidas, luz e escudo para nos proteger do perigo. O sol também ele revela quem nós somos. O sol ele desnuda as nossas vidas, e o escudo ele nos protege. O sol ele desnuda e mostra quem nós somos, porque ele é luz, e o sol traz luz ao coração. Sol, ele revela o tamanho que eu sou, a minha insignificância. Ele evidencia quem eu sou, ele evidencia e mostra os meus pecados. Porque o sol raia, o sol brilha para desnudar as nossas vidas, e o escudo protege. Então Deus é sol e escudo. Ninguém, preste atenção, igreja do Senhor, ninguém pode se esconder dele. O sol que ilumina, se estiver se escondendo, vai lá, luz, para iluminar o verdadeiro crente. Ninguém pode se esconder dele. Às vezes nós tentamos fugir dele, mas nós não conseguimos. Porque ele ilumina, ele clareia, ele traz vida, ele mostra o que está acontecendo com as nossas vidas. E escudo para nos proteger. Somente Deus é digno de ser exaltado. Por quê, pastor? Porque é Ele que nos dá essas duas coisas aqui, graça e glória, versículo 11. O Senhor dá graça e glória. São bênçãos terrenas que começam com a graça, e glória que encerrará. Bênçãos espirituais, bênçãos celestiais que começam com bênçãos terrenas. Não são bênçãos aqui temporais, não, mas são bênçãos eternas. Graça e glória, nós vamos continuar com essas duas. Graça e glória, glória e graça. Ele dá graça, é como se fosse o sorriso de Deus nos salvando, dizendo, eu vou te salvar. A graça salvadora e a glória que resplandece a sua luz quando nós chegarmos no céu. Graça e glória.
A glória da graça e a graça da glória, elas estão juntas. A nossa vida começa e se inicia com a graça e vai terminar com a glória eterna. A graça já iniciada, e a graça que é o grau de consumação, a glória que é o grau de consumação. Graça recebida para que se consume na glória eterna junto com o Pai. E é assim que nós vivemos. E é assim que nós estamos sendo conduzidos. Tudo que começa com graça, termina com a glória. E o Salmo encerra dizendo que a felicidade está diretamente ligada à confiança em Deus. Olha o que ele diz no verso 12. Ele diz: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em que em ti confia. O ponto fundamental do Salmo é o que faz o homem feliz, é confiar no Senhor, confiar no Senhor, e isso eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. A nossa felicidade está em confiar no Senhor, não está em bens, não está em prazeres momentâneos, não está no sucesso, não, mas a verdadeira felicidade do homem, feliz é aquele em quem confia em ti, Senhor meu, Deus meu. Nós estamos confiando em quem? Em Deus? Ou no nosso braço, na nossa força? Nós temos que confiar em Deus, porque a verdadeira felicidade consiste nisso. Feliz é aquele em quem ti confia, Senhor. Confia em Deus. Nós somos felizes, bem-aventurados. Todas as coisas, em todos os tempos, cooperam para aqueles que confiam em Deus. Todas as circunstâncias das nossas vidas está ligado justamente a esse versículo. Confiar, crer no Senhor. Confiar é crer, né? Vocês sabem. Eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Por quê, pastor? Porque nós temos a sua misericórdia. Nós temos a sua graça e teremos a sua glória. Ele nos dá graça e glória. Ele é misericordioso em sua essência. Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, Ele nos amou primeiro, Ele nos protege como escudo, Ele ilumina a nossa vida como o sol que brilha e raia no nosso coração para conduzir a sua igreja. Ele nos protege com o seu poder, com a sua soberania, Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos resgatou. Ele é fiel, fiel a Ele mesmo, por isso Ele é fiel às suas promessas que não vão falhar nas nossas vidas, mas para que tudo isso aconteça, nós temos que, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem ti confia, quem crê verdadeiramente em ti, quem coloca a confiança em ti, Senhor, Deus meu, Senhor meu. A verdadeira felicidade está aqui. Aquele que restaura a nossa vida, aquele que é suficiente para as nossas vidas, aquele que é Senhor das nossas vidas, aquele que conduz e que já escreveu toda a nossa história. Na nossa história está escrita do começo ao fim. Agora nós temos que olhar para Ele, confiar nele, perseverar nele, e aqui a perseverança do santo entra também. Que nós possamos dizer: ó Deus, renova a nossa fé nesta manhã, ó Deus, reaviva a nossa fé, que nós possamos dizer: ó Deus, reaviva o nosso amor por Ti, como foi no princípio, assim quando nós Te conhecemos. Renova, Senhor, a minha esperança, porque eu estou sem esperança. Encha, Senhor, o meu peito de paz, porque eu ando às vezes sem paz no meu coração. Nós temos que clamar ao Senhor em oração e pedir isso a Ele. Ó Deus, renova, reaviva a nossa fé, o nosso amor pela Tua casa, para estarmos junto com os nossos irmãos, independentemente, somos falhos, haverá conflitos, mas tudo isso encerra, acaba, termina em Cristo, porque Ele é maior para conduzir a sua igreja. Em Cristo, o que o Cristo fez, que nós possamos clamar e dizer: Senhor, que nós jamais venhamos a nos apartarmos do Senhor, não, mas que nós possamos estar ligados no Senhor.
vindo para a casa de Deus, estar nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. A nossa felicidade tem que ser essa. Ele já nos deu a graça, encontramos paz, deleite, comunhão com os nossos irmãos. O que é que está faltando mais, meus amados, para que nós possamos nos deleitar nele, somente nele, aquele que fez tudo por nós? Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Ó Senhor Deus, renova a minha vida, reaviva a minha fé, reaviva, Senhor, o meu amor, reaviva, Senhor, o meu primeiro amor pela tua casa, reaviva, Senhor, o meu primeiro amor por ti, principalmente, que eu possa te buscar, que a tua santa paz reine no meu coração, que a alegria de te servir seja maior do que a alegria de servir ao mundo, que jamais venhamos nos apartar de ti, Senhor Deus, principalmente do meio do teu povo, porque nós estamos ligados, nós somos um corpo, que nós possamos, Senhor, continuar, perseverar diante de ti, porque nós já temos a paz. Nós estávamos em estado de inimizade contra Deus, Ele nos reconcilia, nós temos paz no nosso coração, agora nós temos que ter comunhão com o povo de Deus, e pedir esse renovo espiritual nas nossas vidas, meus irmãos, renovo para que nós possamos continuar, comunhão, unidade no meio do povo de Deus, sabendo que Ele é o Senhor dos exércitos, e que bem-aventurado ou feliz é aquele que confia em ti, Senhor Deus, Deus meu. Amém, irmãos? Vamos orar, fazermos a divisão de sala de EBD. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos por esse salmo maravilhoso, ó Deus, que fala, ó Deus, do teu amor por nós, do prazer de estarmos na tua presença, no meio do teu povo, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, junto com o teu povo, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa renovar a nossa fé nessa manhã, reavivar, ó Deus, as nossas vidas, para que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, porque as coisas velhas já se passaram, ó Deus, e eis que tudo se fez novo. Reaviva, Senhor, o nosso primeiro amor, que nós possamos ter prazer, ó Deus, nos deleitarmos em estarmos presentes, ó Deus, na tua casa, na tua presença, na santa comunhão dos nossos irmãos, ó Deus, nos dá alegria, ó Deus, no nosso coração, para que não seja, ó Deus, uma coisa mecânica, mas que seja uma verdadeira adoração e prazer da alma em estar na tua presença. Ó Deus, nos dá força, Senhor, que nós possamos, ó Deus, como disse o salmista, confiar em ti, Senhor, crer em ti. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, na divisão de salas de EBD, os adolescentes, os jovens, os juniores, ó Deus, as crianças que já estão nas suas salinhas, ó Deus, os adultos que vão ficar aqui. Abençoa, Senhor, cada professor, ilumina, Senhor, para que possa ser bênção, ó Deus, para que mais tarde, ó Deus, nós possamos voltar para o culto de adoração, porque a tua palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e eis aqui a tua igreja, ó Deus, te adorando, te bendizendo, ó Deus, dizendo que só o Senhor é digno de receber, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nos abençoe, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Estamos divididos em salas de EBD.